Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Estamos iniciando mais uma semana aqui no programa Palavra Viva. Eu sou a Laís, consagrada aqui da Comunidade Missionária Operários da Messe. E junto com você eu quero trilhar este caminho durante esta semana através da Palavra do Senhor, que cura o nosso coração, que nos tira de nós mesmos, que nos faz entender e perceber a vontade de Deus. Quero convidar você a tomar junto comigo a palavra de hoje, o evangelho que se encontra em Lucas no capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 30. E a palavra vai nos dizer assim: Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume. E Jesus levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então lhes disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, eu queria nesta segunda-feira trazer esse sentido até o nosso coração diante desta palavra, onde nós podemos ver aqui o ministério de Jesus na Galileia, né? Quando Jesus se retirou do deserto e veio para Galileia, e aqui ele iniciou este processo, esse ministério. 3 pontos me chamam a atenção hoje neste evangelho e que eu creio que é para nós de grande crescimento e que Deus quer falar ao nosso coração através desta palavra. Primeiro ponto, Jesus que abre aquele livro e que lê esta passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, eu queria trazer esse primeiro ponto desta confiança de Jesus, nesta certeza de Jesus diante da missão que o Pai havia confiado para ele. Esta certeza do coração de Jesus, ao ler esta passagem e saber e entender que aqui se cumpria esta profecia na vida dele. Irmãos, eu queria trazer esse sentido para nós hoje diante desta palavra e fazer esta pergunta para você: quais são as promessas que Deus fez a você? Quais são as profecias que Deus te deu? O que hoje tem se cumprido na tua vida? Porque a promessa que Deus faz a nós é uma promessa que se cumpre. Deus não deixa de cumprir com a sua palavra para conosco. Deus não deixa de agir na nossa vida. Talvez nós é que ficamos cegos
ficamos com os nossos olhos fechados diante das promessas de Deus e não nos lembramos mais das promessas de Deus. Vejam que mais abaixo a palavra vai dizer que todos aqueles que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus, mas eles olhavam a ação, a atitude de Jesus e era algo que para eles era inconcebível. E por que era inconcebível? Se Jesus estava proferindo palavras que era da lei, palavras que já estavam escritas, já era uma profecia desde Moisés. E eu fico a pensar que era porque eles já não tinham mais os olhos fixos nesta promessa que Deus já havia dado. E que naquele momento estava se cumprindo. Eles não conseguiam enxergar aquela promessa, aquela profecia, que naquele momento, através de Jesus, lendo aquela palavra, aquela passagem de Isaías, se cumpria. Porque eles já haviam se esquecido, porque não era do jeito que eles queriam, não era do jeito que eles pensavam. E irmãos, muitas vezes isso acontece conosco também. Nós tapamos os nossos olhos diante da promessa do Senhor, das profecias do Senhor para nós, e nós não queremos ver, nós não queremos enxergar, porque nós já nos esquecemos, ou porque talvez não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente esperava e a gente prefere abandonar. E a gente prefere fazer como estes que estavam na sinagoga, né? Levar Jesus até esse monte, até esse alto precipício e tentar lançá-lo lá de baixo, né? Então, nós precisamos nos atentar hoje. As promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, sim. As profecias que Deus nos dá, elas se cumprem na nossa vida, sim. Nossos olhos precisam estar atentos a isso. Segundo ponto que eu gostaria de partilhar, nós vamos ver que Jesus vai dizer, né? Ou melhor, aqueles que estavam na sinagoga diziam para Jesus: olha, aquilo que tu fizeste em Cafarnaum, faz aqui também. Mas Jesus vai dizer para eles: olha, ninguém recebeu a graça quanto essa viúva de Sarepta recebeu, ou como aquele, né, que recebeu a cura da lepra no tempo de Eliseu. Mas por que eles receberam? Porque eles acreditaram na promessa. Porque eles foram fiéis. E estes aqui dizem para Jesus: então faz aqui aquilo que tu fizestes lá também. E Jesus vai dizer: mas um profeta não é bem aceito na sua pátria. Porque muitas vezes somos nós que rejeitamos a presença do Senhor. Somos nós que não queremos. E só não se cumpre porque nós não usamos da nossa fé. Porque nós não somos fiéis. Por isso não se cumpre as promessas do Senhor. E nós precisamos atentar o nosso coração para esta verdade. E o terceiro ponto que eu gostaria de partilhar com você através deste evangelho é esta verdade. Jesus ali estava para anunciar a verdade, mas a verdade é algo que incomoda, não é? É algo que muitas vezes nos incomoda. E essa verdade incomodou o coração deles. Mas Jesus, o último versículo da palavra vai dizer: passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Permanece nas promessas do Senhor, creia e elas irão se cumprir. Permita, como o Espírito de Deus estava sobre Jesus, também está sobre nós. Permita-se prosseguir o teu caminho na verdade. Nós não podemos parar. Irmãos, nós não podemos parar. Jesus não parou. Talvez o teu coração vai dizer: mas Laís, Jesus era Jesus. Mas qual é a graça que Deus não nos dá? Nenhuma, porque todas as graças Ele nos dá. E nós somos convidados hoje por esta palavra a receber esta graça de Deus. Ainda na primeira leitura de hoje, o último versículo da leitura de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 a 5, o último versículo vai nos dizer assim: para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. A nossa fé deve estar baseada no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Quando ela está baseada no poder de Deus, nós cremos que para Deus tudo é possível. Queremos pedir por este evangelho hoje ao Espírito Santo esta graça. Espírito Santo de Deus, dá-nos da tua força,
Permanece sobre nós como tu estavas sobre Jesus, na nossa missão, no nosso apostolado. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a fazer memória das promessas, das profecias do Senhor na nossa vida e ajuda-nos a crer, ó Espírito Santo, que elas se cumprirão, que elas estão se cumprindo da nossa vida. Dai-nos, ó Espírito Santo, a graça de acolhermos a verdade e de seguir o nosso caminho, porque nós não podemos parar. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.